Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Neste sábado com Maria, tenho a satisfação, a alegria de poder fazer uma simples reflexão sobre a grandeza, sobre a pureza, sobre a santidade de Maria Santíssima. E para isso, estou discorrendo durante alguns dias sobre o número 3, a partir daquele terceiro ano do rei Assuero. Ainda pretendo voltar àquele texto, porque ele tem muito a nos dizer. É uma peça extremamente riquíssima. E, sobretudo, quando ela encontra-se dentro das Sagradas Escrituras, aí que ela toma uma dimensão que foge-me ao entendimento. É tanto que só dá para divisarmos aquela peça todos os dias, comendo um pouquinho. E estejamos certos que, se vivêssemos 100 anos, todos os dias, apenas naquele texto, há um alimento sólido e sóbrio para fortalecer a nossa comunhão com Deus. A partir daquele terceiro ano do rei Assuero, eu creio que você está acompanhando, a gente começa a divisar infinitamente. Muitas vezes o número 3, nem sempre ele aparece logo o 3. Muitas vezes ele está inserido no número 3, no número 6, ou seja, é o número 3 duas vezes. E eu disse a você que o ser humano, um dia muito distante de nós, ele ficou impressionado ao olhar para as suas mãos. E ele começa a olhar para cada dedo. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ele colocava a mão no barro, na argila. Ele tirava de lá e ali estava, esculpida a sua mão. E ele passava o seu dedo em cima daquelas 3 falanges de cada dedo. E ele olhava para a sua mão. E ele começa a perceber o quanto a mão é útil. Ele começa a perceber que ele começa com as suas mãos a pegar o barro, a fazer, a modelar coisas rústicas, sem nenhuma forma. Aí você vai saber de onde saiu essa ideia que Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Um boneco de argila. Aliás, porque estamos na Quaresma, é uma hora oportuna de nos perguntarmos, sobretudo eu a mim mesmo, o que tenho feito com as minhas mãos? Quando olho para as minhas mãos, nessas 3 falanges de cada dedo, e só aqui nesses 4 dedos nós temos o número 12. 3, 6, 9, 12. Aí você começa a perceber de onde é que vai surgir esse número 12 tão presente na Bíblia. De onde vai surgir esse número 4 tão presente na Bíblia. Estamos na Quaresma. Quando eu olho para as minhas mãos, eu enxergo Deus. Quando eu olho para o outro, eu enxergo Deus? Ou o outro já virou um ser desacralizado? O outro já virou um ser sem importância? O outro já virou um ser que a vida dele
não tem nenhuma importância? Por qualquer coisa eu o elimino, eu o tiro do meio dos viventes? Pensemos nisto. Quaresma. E por favor, não olhemos para o mundo adjente, para o mundo de fora. Não olhemos para os outros. Olhemos para coisas terríveis que têm acontecido exatamente nos meios e nos circuitos e nos convívios ditos religiosos, eclesiais. Se nós enxergássemos o outro, se nós olhássemos para o outro, se nós conseguíssemos ver Deus a partir da nossa mão. Esse Deus uno e trino, esse Deus 3 vezes santo, esse Deus que é ontem, hoje e sempre, esse Deus que é atemporal, porque o tempo é divisado dessa forma, como passado, presente e futuro. E o que mais podemos dizer sobre o número 3? As nossas comunidades seriam pedaços do céu, seriam lugares inclusivos, lugares onde o outro é respeitado. Quaresma é um período provocador, é um período extremamente necessário para quem quer seguir a vida cristã. Mas, infelizmente, não tenhamos dúvidas, e falo isto a partir de mim. Esta é simplesmente mais uma quaresma. Esta é simplesmente mais uma quaresma. Todavia, por estarmos neste sábado com Maria, eu creio que é importante meditarmos um pouco sobre aquela que é para nós a inspiração, o espelho, o modelo, o exemplo de quem conforma-se à vontade de Deus, de alguém que nunca divorciou-se de Deus, do querer de Deus, do projeto que Deus estabeleceu para ela. Maria Santíssima. E quando lemos este texto de Êxodo, capítulo 19, 3 meses depois que o povo saiu do Egito, o povo chegou ao deserto do Sinai. Olha aí o número 3, 3 meses depois. 3 dias depois destes 90 dias, destes 3 meses, que o povo de Israel havia saído do Egito, Deus desce sobre a montanha do Sinai. E Deus fala com Moisés dizendo que depois de amanhã descerei no monte Sinai à vista de todo o povo. Mas eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, minha irmã, para um detalhe. Entre os 3 meses da saída do Egito e entre o 3º dia, quando Deus descerá sobre o monte Sinai, tem um detalhe importante que quero que você observe também. Em Êxodo, no capítulo 19, e o versículo 9 seguintes, talvez eu alterne algum versículo, mas você acompanha depois aí. Não se preocupe, deixa que eu resolvo aqui por você agora. Mas é Êxodo capítulo 19. Gostaria muito que você depois fizesse uma Lectio Divina, uma leitura orante, para ver a grandeza desse texto. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã,
e lavem as suas vestes. Santifiquem-se, purifiquem-se. Mas não basta a purificação corporal de vocês. Lavem também as suas vestes. Não adianta passar perfume. E estejam prontos, versículo 11, para o terceiro dia. Porque no terceiro dia descerei no monte Sinai. Marca limites ao povo e diz-lhes: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Versículo 14. Moisés desce do monte ao povo e o santifica. E diz: lavem as suas vestes, estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Depois, em versículo 16, onde já chegamos ao terceiro dia. O que é que quero dizer? O que quero dizer? Já sou mais do que a Bíblia, do que o texto sagrado. Estou dizendo, queridos irmãos, que a presença de Deus, a manifestação de Deus, a descida de Deus no meio do povo, que se daria no terceiro dia, voltando, 3 meses depois da saída do Egito. No terceiro dia, quando Deus se manifesta. Entre este período, os 90 dias e o terceiro dia, Deus fala com o povo. E dá uma ordem categórica. Santifiquem-se, lavem suas vestes, estejam preparados, porque ao terceiro dia descerei sobre o Sinai. Ou seja, a manifestação de Deus, a descida de Deus exige, sempre exigiu, e hoje não é diferente, uma preparação, uma purificação, uma quaresma, uma quarentena. E eu fico fascinado com a liturgia da Igreja Católica, que ela é tão chamada de uma igreja que não obedece à Bíblia, é uma igreja antibíblica, é uma igreja profana, mas não há na terra igreja que seja mais bíblica, que seja mais fiel ao texto bíblico do que a Igreja Católica. É incrível como é isso. À luz do Antigo Testamento, à luz da cultura judaica, ela faz uma transliteração daquela história primeira, daqueles acontecimentos primeiros, daquela aliança primeira, antiga. E ela então constrói a sua liturgia de maneira extraordinária. Anualmente a igreja se nos chama para este momento. Moisés está dizendo ao povo: preparem-se hoje e amanhã, porque depois de amanhã, que é o terceiro dia, Deus descerá. Ou seja, não existe presença de Deus, não existe manifestação de Deus, não existe kenosis, o descer de Deus no meio do povo, sem que haja no povo uma preparação purificadora, uma preparação de santificação e inclusive as vestes também. Não é só você.
o que você veste, o que você calça, os teus pertences, também precisam passar por uma purificação. É aí que está o... Não esqueçam, lavem também as vossas vestes. Não basta aqui o meu corpo. Eu tiro a roupa aqui, tomo aquele banho legal, bacana, né? Passo um bom shampoo, sobretudo eu, né? Nesta cabeleira. E depois vou vestir a mesma roupa suja. Não esqueça, 3 meses depois da saída do povo do Egito, a sujeira precisa ficar para trás. Isso é quaresma. Entre os 3 meses e o 3º dia, no qual acontecerá a manifestação de Deus, Deus exige santificação, purificação, estejais preparados, lavem as suas vestes, e ninguém se aproxime da montanha sob pena de morte. Vamos dar um passo bem longe agora. Há muitos anos depois deste acontecimento, no 6º mês, 3 dobrado. No 6º mês, o anjo do Senhor vai uma virgem desposada com um varão. Geografia determinada, para ninguém errar o endereço e para que ninguém duvide da pessoa. O nome dela é Maria. E o arcanjo chega logo dizendo: tu vais conceber, tu vais engravidar, vai acontecer isto, assim, assim, assim. E fica logo tu sabendo, salve agraciada, que o Senhor é contigo. E ela diz: mas como isso é possível acontecer na minha vida se eu não vivo com nenhum homem? E é quando esta passagem, atomicamente, vai acontecer na vida de Maria. O arcanjo não disse: olha, tu precisa fazer 2 dias de purificação. Tu precisa lavar as tuas vestes. Tu não pode fazer isto e aquilo outro. O arcanjo foi logo dizendo para ela: o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por que Maria Santíssima? Ela é a mulher que já estava preparada. Ela não estava contaminada por nada. Não existe na história bíblica uma manifestação de Deus que não seja precedida por uma purificação, por uma lavagem de vestes, por uma mudança de conduta. Tirem os vossos braceletes, tirem as vossas argolas. Isso são ordens categóricas que estão no texto sagrado, porque isso precede a chegada ou uma manifestação de Deus. Mas quando chega com Maria Santíssima, ela quer saber como vai acontecer isto. O Espírito Santo descerá sobre ti. Eu acho que basta. Eu acho que basta. Sinto-me privilegiado, sinto-me honrado em poder discorrer sobre este mistério tão grandioso, tão teofânico, tão majestoso, que aconteceu na vida de Maria Santíssima.
É por isso que todo cristão que de fato queira ser cristão, que de fato queira obedecer às Escrituras Sagradas, que queira dizer: a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu sou guiado pelas Sagradas Escrituras. Ela é a minha única fonte, a minha única regra de conduta, de fé, de moral, de o que quer que seja. Ele, para ser um cristão autêntico, ele precisa descer, ele precisa mergulhar no oceano do Espírito que fecundou Maria Santíssima. Porque quando isso fazemos, também nós desfrutamos dessa santidade, dessa relação com Deus que Maria Santíssima teve de maneira singular. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos dê a graça de podermos viver essa experiência. Vamos hoje renunciar todo medo. Vamos hoje renunciar toda falsa vergonha. Vamos hoje renunciar aquilo que para nós se constitui como santidade. Ah, quantos de nós, queridos, nos enchemos, né? Quantos de nós pegamos e colocamos a Bíblia em cima do peito e nos estufamos e todo, ei, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Mas Maria Santíssima está fora. Ignoramos a mulher mais santa, a mulher mais pura, a mulher mais revestida do Espírito Santo. Ela não faz parte da minha espiritualidade, ela não faz parte da minha vida de fé, ela não faz parte da minha comunhão com Deus. Eu não preciso de nenhum modelo, de nenhum espelho, de nenhum exemplo que me aproxime de Deus. Quantas pessoas se veem mais cheias de Deus do que Maria Santíssima? É tanto que a desprezam. Todas as pessoas que desprezam Maria Santíssima, em maior ou menor escala, elas estão dizendo com todas as letras: eu não tenho Deus, não acreditem em mim, não confiem em mim, não aceitem os meus conselhos, as minhas palavras, porque eu sou um inimigo de Deus que quis Maria Santíssima. Maria Santíssima é a montanha, é o território no qual Deus desce. E ele chega logo dizendo: o Senhor virá sobre ti. E você não está precisando de purificação, porque você achou graça diante de Deus. Isto é sério, queridos. Há muitas pessoas que a passos largos estão indo para o inferno abraçado com a Bíblia. Porque estão rejeitando o próprio Deus, as determinações do próprio Deus que diz: eu quero que seja deste jeito. É assim. E quando eu não aceito Maria Santíssima, a montanha sagrada de Deus por excelência, estou rejeitando o próprio Deus. Deixemos hoje cair por terra essa nossa falsa santidade. Deixemos hoje cair por terra essa nossa presunção: eu estou salvo, eu sou um eleito, eu sou um predestinado. Ora, não tem ninguém mais em quem a doutrina da predestinação, a doutrina do aliancismo caia, encaixe, envolva, senão Maria Santíssima. Diz São Paulo que nós fomos predestinados desde a fundação do mundo. Ora, quem mais do que eu e você foi predestinado antes da fundação do mundo, senão Maria Santíssima? Deus quis que fosse assim. Ele quis que acontecesse dessa forma. Hoje,
quando já estamos chegando no tríduo pascal, está bem perto, mas ainda estamos em quaresma. Raciocinemos. Ah, missionário, eu não sou católico. Você não precisa. Neste instante. Mas você pode deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você pode permitir que o Espírito Santo venha e remova essa crosta que está impedindo muitas pessoas de reconhecerem o plano salvífico de Deus. Observe, Deus não apenas enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifesta dentro de um plano, dentro de um projeto. E aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Não queira separar Jesus Cristo de sua mãe. Os magos chegaram e encontraram Maria, José e o menino. Quando o menino estava correndo perigo, o anjo do Senhor apareceu a José e disse: pega o menino e a mãe do menino. Eles estão juntos, eles são inseparáveis. E desde a encarnação até o suplício da cruz, Maria Santíssima esteve unida ao seu Filho, unida ao projeto de Deus. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.